programa recebe muitos e-mails, jovens dizendo que trazemos aqui algumas pessoas incríveis que ninguém conhecia. Alguns outros jovens, na realidade, em número muito menor, querem ver aqui só gente conhecida. Hoje nós vamos atender esses jovens. Gente que jovens conhecem. Nós trouxemos aqui uma atriz com mais de 45 anos de carreira, uma grande atriz. Pouco conhecida porque só fez uma telenovela, mas é indiscutível no teatro brasileiro. Ela acaba de se tornar uma celebridade entre os jovens que não saem da internet. Ela fez um monólogo de curta-metragem em que ela aparece no YouTube, Tapa na Pantera. Já foi visto por mais de 1.300.000 pessoas, mais público do que ela teve numa vida inteira de teatro. Ela é Maria Alice Vergueiro. Oba! Maria Alice Vergueiro, diga para nós aqui, para arrancarmos a sua alma, como é ir de Bertolt Brecht, Thomas Bernhard, à internet e ficar famosa? Só rindo, velho. Olha, na verdade eu não deixei de ser brechtiana, porque quando eu me vejo nesse YouTube, eu falo, olha como eu sou brechtiana, porque eu, Maria Alice e a Pantera somos, na verdade, vasos comunicantes. Eu acabo sendo como você, quando é ator. Você tem uma persona, você não deixa de ser o Abu Janra. O Abu Janra chega primeiro, não é? Você está falando também de Greta Garbo? Claro, simplesmente os grandes. Mas não é? Você acaba chegando primeiro, e é isso que o Brecht quer. Que você seja você através da personagem. Você quer? Claro, eu fumo um cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. De vez em quando me dá um branco, assim. Você fica... De repente você fica... Tem, assim... Uma coisa de... Você vai, entende? Você vai. Depois você se pergunta a si mesmo, para onde eu fui? Eu sinto que a minha memória anda meio esquisita. Eu quero lembrar uma palavra, esqueço. De repente eu esqueço onde eu estou. Um dia desse eu esqueci meu nome. Me chamavam... Helena, eu olhava e dizia, será que sou eu? Aí eu peguei e tirei a carteira de identidade. E me reconheci, Maria Alice. Daí eu fui ao médico, né, claro. E o médico, imagine que ele começou a tomar nota e disse, desde quando a senhora está sentindo isso, dona? Eu falei, isso o que, doutor? E saí de lá sem saber o que era isso. Maria Alice Vergueiro, mãe coragem, Medeia, agressiva, insensata, sensata, simples, bem e mal, tudo ao mesmo tempo. Diga agora a esses jovens, por que Tapa na Pantera? Depois a gente fala de outras coisas. Bom, Pantera, todo mundo sabe o que é, né? Pantera, leopardo. A Pantera tá lá quietinha, sentadinha, vem alguém e faz pá! A Pantera. A Pantera começa realmente a perceber coisas que o mundo real não permite. Então, é mais ou menos isso, quer dizer, você acaba ficando fora de sigo. Entendeu? E veio o teu lado animal. E Pantera, porque Pantera é muito bonita, né? É mais bonita do que a onça pintada. Eu acho a Pantera um tesão, porra, Pantera. Você acha que você respondeu para os garotos? Eu acho, eles entendem uma linguagem cifrada. É isso que temos que fazer. Chega de ser uns cartesianos. A gente tem que falar para eles por metáforas. Ouviram bem? Então agora ela vai responder uma coisa melhor para vocês. Como é que uma descendente de fazendeiros paulistas do café vai parar no teatro? Pois é. Isso é uma coisa que também eu perguntaria. Eu vejo uma semelhança em coisas dos meus antepassados, que eles eram também pioneiros. Eu me sinto mais pioneira, não fui parar no teatro. Eu fui parar numa linha de frente da cultura, né? Claro. Naquelas causas
impossíveis. Como você lembra, você mesmo dizia, Maria Alice. Mas por que você entra nas causas impossíveis? Era aquela época de... de tudo. Tudo. Era um movimento que não volta mais. Uma década de 60 inesgotável. Onde, né? por algum Me diga uma coisa. momento, nós vivemos uma utopia. Mas para que serve a utopia? Eu dou um passo, o teatro dá 2 passos. Eu dou 2 passos, o teatro dá 4 passos. Para isso serve a utopia, para nós continuarmos caminhando. Me diga uma coisa, Maria Alice, quando é que você se descobriu atriz? É uma boa pergunta. Eu acho que foi em Portugal, com 40 anos de idade. Eu me assumi, porque eu vivia muito dividida entre eu sou professora, não, eu sou atriz. Sabe aquela coisa que a sociedade careta, se é professora, não pode ser atriz. Então decida, ou vai fazer tese de doutoramento, ou vai para uma oficina fazer o Rei da Vela, graças ao Senhor. Então eu vivia numa esquizofrenia total. O dia, e o Zé dizendo, larga a faculdade, aquilo tá uma besteira, não serve para nada, e eu não tinha coragem. Eu estava dividida entre Apolo e Dionisos, né? Se você quiser. Aí, em Portugal, na Revolução dos Cravos, eu me permiti, era a terra dos avós. Eles estavam fazendo poesia, amando, bebendo, arrumei um namorado que fazia poesias para mim. Então eu falei, sabe de uma coisa, eu sou atriz. Legal. E larguei a faculdade. É como se fosse, assim, uma conversão ao religioso. Me diga uma coisa, o que era dar aulas de teatro na ECA USP em plena ditadura? Não deu muito para permanecer lá, né? Porque, na verdade, eu continuava amiga dos alunos, sendo escolhida para trabalhar nas peças do Cacá Rossetti, do Galizia, ou filmes do Bianchi, que fazia cinema também, lá na ECA. Eles estavam já me identificando como atriz. Eles me puxaram mais. E isso dava comissão de sindicância, porque professor não pode trabalhar de ator com os alunos. Eles queriam insistir na dicotomia. Que país, não? Tem uma frase sua assim, o fato de minha família ter sido contra o teatro me ajudou. Explica. É verdade. Porque eu acho que eu sempre fui rebelde. Eu sempre gostei dos obstáculos, um pouco aventureira mais do que aquela que é do contra. E eu identificava na minha família uma continuidade muito do lado das sinhás, das mulheres preconceituosas. Minha mãe não muito, mas sabe aquele ancestral? Aquele inconsciente coletivo da família? Então, quando eu fiz a Cesarina, do Oswald de Andrade, que Zé Celso me botou no lugar da Etty Fraser, quando a gente foi para o Rio, eu vi que eu estava exorcizando a minha família, a minha tia-avó, aquelas mulheres que, na verdade, são omissas, são vagabundas, não fazem nada, ficam só contra as escravazinhas, né? E eu, então, entrei nessa de ser pioneira de uma outra dinastia. Sem perder o amor por eles. Sem perder o amor por eles. Ou odiando. Não, porque, na verdade, eu também usava esta imagem deles um pouco a mais do que eles eram. Eu já dava teatralidade neles. Entende? A teatralidade do humano é nossa. Me diga uma coisa, você sabe que eu faço parte, e nós todos temos uma grande cumplicidade sem palavras, nós fazemos parte de uma geração, por exemplo, geração de diretores de teatro. Antunes Filho, Abujamra, Zé Celso, Amir Haddad, Augusto Boal, Ademar Guerra, falecido, Flávio Rangel. Fauzi Arapi. O Fauzi Arapi ainda era ator, ele veio depois dessa geração. Ah, é? Ele começou, fez 6 peças como ator comigo antes de virar diretor. Então, o que aconteceu? Nós todos, uma geração de diretores de teatro, que hoje o Amir Haddad ainda diz assim, Abujamra, você reparou?
nós ainda somos os melhores e os mais modernos. Digo, onde é que está essa juventude para nos desrespeitar? Onde é que está essa juventude para dizer não é mais nada disso? Depois da nossa geração, a revolução ganhou a revolução mesmo. Eles não apareceu mais uma geração, apareceu um grande diretor, um genial diretor maravilhoso. Às vezes na vida, a única coisa que a gente precisa é de um tapa na pantera. Só um tapinha, tá bom? Só um tapinha na pantera, hein? Demorou? Demorou? Na pantera, porque tá tudo quieto assim, a pantera tá quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, você começa um assunto e acaba no outro. Você pode ver pra mim um chá, meu bem? Só fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Você quer? Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Você quer? Fuma aqui, toma um chá. Margarida! Eu fumo no cachimbo, às vezes dá até dança. Margarida! Faz mal, é o papelzinho. Margarida! Eu fumo no cachimbo, às vezes dá até dança. Margarida! Faz mal, é o papelzinho. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Toma um chá, toma um chá. Toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Eu não tô viciado. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Eu não tô viciado. Fuma aqui, toma um chá. 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 Então todos os dias da minha vida eu dou risada. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz. A risada é, sem dúvida, um grande radar. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Toma um chá, toma um chá. Toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Margarida! Eu fumo no cachimbo, às vezes dá até dança. Margarida! Faz mal, é o papelzinho. Margarida! Eu fumo no cachimbo, às vezes dá até dança. Margarida! Faz mal, é o papelzinho. Então apareça. Depois eu mandarei meu cartão. Maria Alice. Fura Gato, 5.000. Fura Gato, 5.000. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto assim, a pantera tá quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, você começa um assunto e acaba no outro. Você pode ver pra mim um chá, meu bem? Só fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Você quer? Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Você quer? Fuma aqui, toma um chá. Margarida! Eu fumo no cachimbo, às vezes dá até dança. Margarida! Faz mal, é o papelzinho. Margarida! Eu fumo no cachimbo, às vezes dá até dança. Margarida! Faz mal, é o papelzinho. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Toma um chá, toma um chá. Toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Eu fumo há 30 anos, todos os mas dias. nunca mais apareceu uma geração de diretores. Agora talvez comece a aparecer. 30 anos, Mas eu queria perguntar para você de todos os dias. das maiores intuições de direção de teatro da América Latina. Fuma Eu queria aqui, perguntar toma para um você, chá. José Celso Martins Fuma Correia. aqui, toma Fale um sobre chá. isso. Fuma aqui, Eu toma um vejo chá. Zé Fuma aqui, como toma um tendo chá. sido um aliado, Fuma um aqui, cara, fuma aqui, toma um chá. Mestre, Eu todos os dias da minha vida eu dou risada. eu tive uma iniciação com Graça Senhor, por exemplo. A risada é, Houve sem provavelmente uma dúvida, direção, havia uma direção, mas não era aquela explícita direção. Fale sobre Graça Senhor, que ninguém sabe disso. Bom, Graça Senhor foi um trabalho que nós fizemos em plena ditadura, que eram textos, era uma colagem de textos da Bíblia, do Brecht, de Artaud,
isso ia sendo pesquisado. Nós ficamos fechados no apartamento do Zé, na Rua Humaitá, e ali com Borg, com Esther Góes, eu, graças a Deus, fui escolhida, fizemos assim um trabalho de construção deste pré-texto, onde justamente a personagem foi quando questionava a plateia ator, a hierarquia que podia... Eu fumo há um mês e não estou viciado. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Eu não tô viciado, Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Eu não tô viciado. Fuma aqui, toma um chá. 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 Então todos os dias da minha vida eu dou risada. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz. A risada é, sem dúvida, um grande radar. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Toma um chá, toma um chá, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Margarida! Eu fumo no cachimbo, às vezes dá até dança. Margarida! Faz mal, é o papelzinho. Eu mesma. Sem o Eu saber. fumo no cachimbo. Porque eu estava com o Zé Celso e Cacá fazendo muitos Faz mal, é o personagens papelzinho. extrovertidos. E cai no chão, levanta a perna. Maria Alice é mais cômica, mas, entendeu? E o Galizia descobre em mim, através do Strindberg, uma economia de gestos, um olhar, um teatro muito próximo do cinema. E ele realmente foi impedido de viver. Eu não compreendo, porque era brilhante o contato com ele. Morreu jovem demais, né? Nossa, 30 anos. Houve entre nós uma identificação muito grande. Tanto é que nós E andávamos... ele influenciou um grupo de jovens, eu me lembro muito bem, ele influenciou um grupo de jovens mas que realmente não partiram muito para uma continuidade dele. Considerada a dama do teatro do underground. Quem lhe deu esse dístico? Olha, eu de repente até me apossei dele, porque como eu não podia ser superstar, pelo fato de eu não gostar de televisão e de eles não gostarem de mim, então eu falei, então você é substar. E comecei a trabalhar em porões, em caves, em cabarés, literalmente em porão, né? Você lembra, nós começamos no porão da oficina. Então daí começou a ficar engraçado isso, a dama dos porões, a musa da marginália. E eu comecei a achar que era uma... Na verdade, este título me dava um troféu. Uma força, né? Uma força. Eu podia ser contrário a alguém, entendeu? Era uma provocação maravilhosa, né? Era uma provocação. E a velha dama indigna? A Velha Dama Indigna foi um musical. E que o Brecht conta da avó dele, né? Que a avó dele, quando morreu o avô,
ela começou a fazer tudo que ela tinha vontade. Antes ela só fazia comida. Você né? não viu o filme Vi! daquele cenógrafo maravilhoso, que era do Planchon, ele fez A Velha Dama Indigna? Com a Sylvie, de atriz. Exatamente. Eu tenho até Que a foto dela. Ela descobriu a escada rolante, descobriu o perfume, descobriu a puta, né? E ao mesmo tempo ela não mudava de imagem. Nada. Ela era aquela velhinha, muito interessante o tema, né? Ele era realmente muito, muito bonito. Como é que você faz para sobreviver só de teatro? Bom, eu não sobrevivo de teatro. Eu vivo de teatro, mas sobrevivo com a grana daqueles antepassados que eu exorcizei. Uhum. Mas agora você foi contratada pela Globo, não foi? Não fui, menino. Mas eu li no jornal Não, que me te convidaram. descobriram. Não, me convidaram para fazer uma Acharam novela. você uma revelação. Aliás, o Lima Duarte ganhou um prêmio de revelação 50 anos depois de carreira. Eu trabalhei com o Lima recentemente, mas foi num filme chamado A Topografia de um Desnudo, dirigido pela Terezinha Aguiar. Chileno genial. Exatamente. Olha, Esse autor sabe chileno tudo. é de uma beleza maravilhosa. Fala daqueles mendigos dos começos dos anos 60. Quando é que vai sair esse filme? Esse filme acabou de ser rodado. Nós, 5 anos. eu acredito que menos, porque Terezinha Aguiar está à testa. Eu faço uma mendiga, catadora de lixo e meio puta nas horas vagas. Meu Deus do céu. A que ponto Olha aqui. chegamos? Talvez a mais respeitada e irregular das carreiras. Por quê? Agora, tem uma coisa que eu adoraria fazer, mas você colocou a Marília Gabriela na minha frente. A senhora Macbeth. Essa eu teria vontade muito de fazer. Eu acho que eu não fui ver de inveja, mas eu ainda vou. Dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é esse abraço, viu, meu amor? Deixa eu levantar, Deixo. porque eu estou com um problema de próstatas no joelho. É prótese, Maria. Ah, é prótese. Tchau, meu Agora querido. vamos fotografar. Sermos cartesianos, a gente tem que falar para eles por metáforas. Ouviram bem? Então agora ela vai responder uma coisa melhor para vocês. Como é que uma descendente de fazendeiros paulistas do café vai parar no teatro? Pois é, isso é uma coisa que também eu perguntaria. Eu vejo uma semelhança em coisas dos meus antepassados, que eles eram também pioneiros. Eu me sinto mais pioneira, não fui parar no teatro. Eu fui parar numa linha de frente da cultura, né? Claro. Naquelas causas impossíveis, como você lembra, você mesmo dizia, Maria Alice. Mas por que você entra nas causas impossíveis? Era aquela época de... de tudo. Tudo. Era um movimento que não volta mais. De... Uma década de 60 inesgotável. Onde, né? por algum Me diga uma coisa. momento, nós vivemos uma utopia. Mas para que serve a utopia? Eu dou um passo, o teatro dá 2 passos. Eu dou 2 passos, o teatro dá 4 passos. Para isso serve a utopia, para nós continuarmos caminhando. Me diga uma coisa, Maria Alice, quando é que você se descobriu atriz? É uma boa pergunta. Eu acho que foi em Portugal, com 40 anos de idade. Eu me assumi, porque eu vivia muito dividida entre eu sou professora, não, eu sou atriz. Sabe aquela coisa que a sociedade careta, se é professora, não pode ser atriz. Então decida, ou vai fazer tese de doutoramento, ou vai para uma oficina fazer o Rei da Vela, graças ao Senhor. Então eu vivia numa esquizofrenia total. O dia, e o Zé dizendo, larga a faculdade, aquilo tá uma besteira, não serve para nada, e eu não tinha coragem. Eu estava dividida entre Apolo e Dionisos, né? Se você quiser. Aí, em Portugal, na Revolução dos Cravos, eu me permiti, era a terra dos avós. Eles estavam fazendo poesia, amando, bebendo, arrumei um namorado que fazia poesias para mim. Então eu falei, sabe de uma coisa, eu sou atriz. Legal. E larguei a faculdade. É como se fosse, assim,
uma conversão ao religioso. É Me diga uma verdade. coisa, o que era dar aulas de teatro na ECA USP em plena ditadura? Não deu muito para permanecer lá, né? Porque, na verdade, eu continuava amiga dos alunos, sendo escolhida para trabalhar nas peças do Cacá Rossetti, do Galícia, ou filmes do Bianchi, que fazia cinema também, lá na ECA. Eles estavam já me identificando como atriz. Eles me puxaram mais. E isso dava comissão de sindicância, porque professor não pode trabalhar de ator com os alunos. Eles queriam insistir na dicotomia. Que país, não? Tem uma frase sua assim, o fato de minha família ter sido contra o teatro me ajudou. Explica. É verdade. Porque eu acho que eu sempre fui rebelde. Eu sempre gostei dos obstáculos, um pouco aventureira mais do que aquela que é do contra. E eu identificava na minha família uma continuidade muito do lado das sinhás, das mulheres preconceituosas. Minha mãe não muito, mas sabe aquele ancestral, aquele inconsciente coletivo da família? Então, quando eu fiz a Cesarina, do Oswald de Andrade, que Zé Celso me botou no lugar da Etty Fraser, quando a gente foi para o Rio, eu vi que eu estava exorcizando a minha família, a minha tia-avó, aquelas mulheres que, na verdade, são omissas, são vagabundas, não fazem nada, ficam só contra as escravazinhas, né? E eu, então, entrei nessa de ser pioneira de uma outra dinastia. Sem perder o amor por eles. Sem perder o amor por eles. Ou odiando. Não, porque, na verdade, eu também usava esta imagem deles um pouco a mais do que eles eram. Eu já dava teatralidade neles. Entende? A teatralidade do humano é nossa. Me diga uma coisa, você sabe que... Aqui, né? Ó. Se esse vídeo bloquear, mano, eu vou botar ele no Rumble, tá bom? É bem capaz de no YouTube bloquear, entendeu? Se bloquear no Rumble, a gente vai para o, né? Xvideos. Tá bom, senhores? Mano, eu tô lá, né? Eu tenho um canal lá no Xvideo, mano, só pra colocar vídeo. Quando bloqueia em todas as esferas, a gente vai continuar dando um tapa na pantera. Eu faço parte, e nós todos temos uma grande cumplicidade sem palavras. Nós fazemos parte de uma geração, por exemplo, geração de diretores de teatro. Antunes Filho, Abu Janra, Zé Celso, Amir Haddad, Augusto Boal, Ademar Guerra, falecido, Flávio Rangel. Fauzi Arapi. O Fauzi Arapi ainda era ator, ele veio depois dessa geração. Ah, é? Ele começou, fez 6 peças como ator comigo antes de virar diretor. Então, o que aconteceu? Nós todos, uma geração de diretores de teatro, que hoje o Amir Haddad ainda diz assim, Abu Janra, você reparou? Nós ainda somos os melhores e os mais modernos. Digo, onde é que está essa juventude para nos desrespeitar? Onde é que está essa juventude para dizer não é mais nada disso? Depois da nossa geração, a revolução ganhou a revolução mesmo. Eles não apareceu mais uma geração. Apareceu um grande diretor, um genial diretor, um maravilhoso diretor, uma média diretor, mas nunca mais apareceu uma geração de diretores. Agora talvez comece a aparecer. Mas eu queria perguntar para você de das maiores intuições de direção de teatro da América Latina. Eu queria perguntar para você de José Celso Martínez Corrêa. Fale sobre isso. Eu vejo o Zé como tendo sido um aliado, um cara, um mestre. Mestre, sinceramente, no sentido de que eu tive uma iniciação mesmo. Com Graça Senhor, por exemplo, não houve provavelmente uma direção, havia uma direção, mas não era aquela explícita direção. Fale sobre Graça Senhor, que ninguém sabe disso.
Bom, Graças ao Senhor foi um trabalho que nós fizemos em plena ditadura, que eram textos, era uma colagem de textos da Bíblia, do Brecht, de Artaud. Isso ia sendo pesquisado, nós ficamos fechados no apartamento do Zé, na Rua Humaitá, e ali com Borg, com Esther Góes, eu, graças a Deus, fui escolhida, fizemos assim um trabalho de construção deste pré-texto, onde justamente a personagem foi quando questionava a plateia ator, a hierarquia que podia existir nas relações. O pai, o filho, o mestre, o aluno, o padre, o penitente, o médico, o paciente, sempre com aquela autoridade, entendeu? Nós vamos iniciar os alunos, nós vamos ensinar, nós sabemos e eles não sabem. E não uma interação, uma liderança mais carismática, que é o que esses tais diretores que você fala, todos tiveram. Zé Celso, então, começou a experimentar isto, a deixar que o ator fosse ele mesmo. Nós começávamos o espetáculo com nossa carteira de identidade. Eu dizia Maria Alice Vergueiro, professora da ECA, e todo o tempo eu interagia como sendo esta figura, este protótipo. Ao mesmo tempo havia o psicológico, mas havia o épico de cada um de nós. Exigia que nós representássemos uma proposta. Uma proposta. Eu, por exemplo, estava representando os alunos da ECA. Depois tinha aquele que era filho de um motorista de praça, tinha ele, etc. Então, E o Zé Celso controlava com uma direção exemplar. o controle, como eu já te disse, era um controle mais carismático mesmo. Porque ele aproveitava muito do que você era, senão não tinha razão. Agora, eu quero que você fale aqui. Por exemplo, eu sei que o Cacá Rossê sempre trabalhou com você e tal, mas eu quero, muita gente de teatro veio aqui, muitas atrizes, atores, cenógrafos, figurinistas, teve tudo aqui, mas eles nunca falaram muito de uma personagem que para mim foi uma das coisas mais bonitas de ter conhecido e que você trabalhou profundamente com ele e que ninguém sabe nada dele. Luiz Roberto Galizia. Fala sobre ele. Maravilha, maravilha. Eu vou falar sobre ele. O Galizia revelou a mim, eu mesma, sem eu saber. Porque eu estava com o Zé Celso e Cacá fazendo muitos esses personagens extrovertidos. E cai no chão, levanta a perna. Maria Alice é mais cômica, mas, entendeu? E o Galizia descobre em mim, através do Strindberg, uma economia de gestos, um olhar, um teatro muito próximo do cinema. E ele realmente foi impedido de viver, eu não compreendo, porque era brilhante o contato com ele. Morreu jovem demais, né? 30 anos. Houve entre nós uma identificação muito grande. Tanto é que nós andávamos... E ele influenciou um grupo de jovens, eu me lembro muito bem. Ele influenciou um grupo de jovens, mas que realmente não partiram muito para uma continuidade. Maria Alice Monteiro de Campos Vergueiro, São Paulo, 19 de 1935, né? E ela se despediu de nós, né? Em 3 de junho de 2020, né? Tem 3 anos aí para trás aí, né? Já que estamos no, né? Aqui, ó. Data de hoje é... Cadê? Qual é a data de hoje aqui, senhores? Aqui, ó. Olha lá. 15 horas e 51 minutos. Domingo, 21 de maio de 2023, tá bom? Então,
A Alice Vergara, ela foi embora, né? Em 3 de junho, tá aqui, né? Então, opa, que eu tenho que aumentar o tamanho do mouse. Espera aí, senhores, espera aí, senhores. Espera aí, pera aí. Né? E ela foi uma pedagoga, professora universitária e atriz brasileira de teatro com uma extensa carreira nos palcos, no cinema e também na televisão, né? Vida pessoal, membro da tradicional família Campos Vergueiro. Maria Alice tem aí sangue quatrocentão, não sei o que é isso, tá ligado? No entanto, durante sua criação, sua família tinha poder aquisitivo de classe média alta, né? E ela também é filha aí de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro Neto. E a mamãe dela é a Maria Antônia Borges. Sim, senhores, né? Sendo pentaneta do senador Vergueiro. Esse rapaz aí, tá ligado? Então, né? Senador Vergueiro, né? Um dos mais influentes políticos do Império do Brasil, né? De 1822 até 1889, né? E sobrinha trineta do Barão de Vergueiro e Visconde de Vergueiro, tá aí, né? Também vem a ser pentaneta do Barão de Antônia. Você tá vendo aí, mano? A mina do Tapa da Pantera, ela tem história, tá ligado? E sobrinha pentaneta do Barão de Ibiucuí. Para além disso, o irmão de seu pai, o ator, compositor e roteirista Carlos Vergueiro, foi um dos fundadores do teatro brasileiro de comédia. Interessante, hein? Aqui, ó, né? Tá aí, tá bom? E seus primos Guilherme e Carlinhos Vergueiro. Ah, tá vendo aí, mano? A mina tem aí um certo tipo de parentes, né, mano? No mundo artístico aqui no Brasil, tá ligado? Também são artistas, além de Maria Alice e ser tia de segundo... Peraí. Além de Maria Alice ser tia de segundo grau da cantora e apresentadora Dora Vergueiro, e da jornalista Maria Clara Vergueiro, casou-se com Silvio de Almeida, né? Com quem teve 2 rapariguinhos, né? Maria Silva e Roberto Vergueira de Almeida. Tá bom, senhores? Essa aí foi Maria Alice. Tá aqui, né? Agora eu comecei a rotar. Foda, né? Agora o arrombado começou a rotar, né? Então, senhores, o que acontece virou um clássico no YouTube. Ali, mano, sabe, mano, ali, ó, entre 2010, 2011, 2012, entendeu? Né? Virou um clássico, né, mano? Que, ó, se tu escreve, mano, no X-Vídeo, tá ligado? Aqui, ó. Tapa na Pantera. Aqui, ó. Se tu escreve isso, ó lá, ó, aparece ela, tá ligado? Tá vendo aí? Entendeu? Entende? Eu preciso assistir algumas obras dela, né? Da Maria Alice, né? Vergueira, né? Tapa na Pantera. Você lembra, mano? Ali entre 2010, sabe? 2011, 2012, por aí, entendeu? Né, mano? Todo mundo falava dela, tá ligado? Entendeu? É interessante, né? Interessante, né? Maria Alice Vergueiro, né? E o saudoso, né, mano? Do Provocações, né? O excelentíssimo Abu Janra, né? Ele entrevistou ela, né? Eu tô curioso, mano, pra saber se a Marília Gabi Gabriela entrevistou ela também, tá ligado? Entendeu? Depois aí eu vou procurar, né? Eu vou pesquisar, tá ligado? Então, mas essa aí foi, senhores, ela, né? Maria Alice
Vergueira, mais conhecida como Tapa na Pantera, né? Sim, mano, o Brasil teve ótimos atores e atrizes.